Fala galera, André Ferreira na área. Hoje nós vamos falar dessa onda de demissões em massa que tem acontecido nas startups, mas vamos começar depois da vinheta. Solta aí, editor. Bom, a primeira coisa que eu acho extremamente importante para conversar sobre esse tema é entender o propósito básico de uma empresa, né? Para quem nunca teve uma empresa, sempre trabalhou como funcionário, esse entendimento às vezes é meio míope, né? Qual é a função de uma empresa no final do processo? Para que a gente abre uma empresa, né? As empresas, elas têm um único e fundamental motivo de existência, que é gerar lucros. Então, uma empresa, para ela existir, o que precisa acontecer? O custo operacional de manter essa empresa tem que ser sempre menor do que o dinheiro de receita que ela gera. Isso é básico. Qualquer empresa precisa ter esse modelo para ser uma empresa sustentável, uma empresa que vai existir pelos próximos anos, né? As empresas que têm um cash flow negativo, isso é, que gastam mais dinheiro do que tem de receita, elas precisam, né, de aportes frequentes de investidores ou de acionistas para poder existir. Seguindo por esse entendimento, né, é importante destacar que existem empresas cujo modelo de cash flow negativo, né, está presente há muitos anos, que são o caso da maioria das startups, principalmente startups grandes como a Uber, Netflix e Nubank e por aí vai, né? Essas empresas, elas têm uma metodologia, né, de crescer rápido, reinvestindo todo o capital de lucro que a empresa adquire para captação de novos usuários, para crescimento, e vive sempre buscando aporte financeiro de investimento, de novo, seja investimento de investidores anjos, VCs, ou até mesmo abrindo capital em bolsa, para poder fazer com que os acionistas possam injetar liquidez nessas empresas para elas poderem crescer. Essa estratégia, no meu ponto de vista, né, elas funcionam relativamente bem quando a gente está falando em mercados que têm, né, um posicionamento de investidores, como é o caso dos Estados Unidos, que nós temos toda uma carteira de investidores gigantescas, investidores de risco de fato, né? Que não é o que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem investimento de risco. Normalmente os investidores aqui, mesmo os angels, né, eles já entram num processo mais avançado, mais alavancado da empresa, que já tem um piloto e por aí vai, até uma certa receita. Então, para mercados como os dos Estados Unidos, é possível criar empresas nesse modelo de alavancagem, vamos dizer assim. Qual é o ponto que mudou, né? Se você for parar para pensar assim, mudou alguma coisa para que essas empresas começassem a ter problemas financeiros e começar a fazer uma demissão em massa, né? Sim, de fato, a gente teve uma mudança no mercado de ações e no mercado de investimento, principalmente agora em 2022, porque a gente começou a sentir os reflexos da injeção de impressão de moeda, né? O aumento de impressão de papel moeda na economia. Isso tem feito o consumo baixar consideravelmente. Consequentemente, os bancos centrais, para tentar controlar a inflação, eles têm aumentado a taxa de juros. Com a elevação das taxas de juros, ficou muito melhor para os investidores manter seus investimentos em taxa fixa, em renda fixa, né, do que em investimentos de risco, como ações em empresas de alto risco, né? Então acabou tendo uma perda de liquidez do mercado. Então as startups, elas estão com muito mais dificuldade para conseguir investidores, para injetar liquidez dentro dessas operações para continuar esse crescimento maluco que eles estavam tendo nos últimos anos. Por isso, né, quando isso acontece, o normal de uma empresa é o quê? É começar a procurar um break-even, né, um ponto de equilíbrio nas contas. Para isso, obviamente que a primeira coisa que vai ser reavaliada é
todos os funcionários que nós temos aqui realmente precisam estar aqui? E aí a gente vai para o tema sobre a questão das demissões em massa. Quando nós falamos em contratar pessoas, né, normalmente, quando você está trabalhando numa empresa pequena e tal, você só contrata uma pessoa caso você precise de fato das competências, né, técnicas ou conhecimento específico de uma determinada área. Antes de você pensar em contratar, hoje em dia a gente ainda tem a possibilidade de terceirizar, né? Usar uma prestadora de serviço, uma empresa terceira e tal, como é o caso de contabilidade, jurídico, entre outros. Inclusive até mesmo para áreas técnicas como programação, design, existem formas de a gente contratar de forma terceirizada, né? Só que essas empresas de capital aberto, elas têm um escopo, né, obrigatório a ser seguido, né? Principalmente aqui no Brasil, empresas listadas na B3, elas precisam seguir as regras trabalhistas vigentes do Brasil, então todos os funcionários precisam ser CLT, né? Tem sindicato interno e tudo mais. Outra coisa importante, né, sobre empresas que estão nesse processo de aceleração é que ter mais funcionários, né, ter aumento na contratação, mostra para o mercado, de certa forma, né, mesmo que de forma meio míope, né, que a empresa, entre aspas, está crescendo, né, porque está contratando mais pessoas. Enfim, existem métricas internas dentro dessas empresas na questão de contratação. Mas nem sempre essa contratação ela é feita de forma consciente, né, de forma de atender às necessidades internas da empresa de fato, né? Às vezes você vai ter mais funcionários do que precisa para tocar essa operação. E aí, juntando esse problema da inflação, taxas de juros elevados, escassez de investimento, né, um corpo de funcionários maior do que o necessário, o que é básico para uma empresa fazer nessa situação, né? Ele vai selecionar quem não tem uma importância significativa dentro do ecossistema da empresa, né? E vai eliminar, fazendo uma demissão, né? Pode ser uma demissão que vai acontecer de forma gradual, ou pode fazer uma demissão em massa de uma vez só, né? Eliminando 15, 20, 30, até mais por cento de funcionários de uma vez só. Perceba um detalhe específico nessa minha colocação. Em nenhum momento eu estou falando que as pessoas que foram demitidas têm ou não competência para estar exercendo aquele cargo onde elas estão alocadas. O que eu estou falando é que para aquela empresa em específico que está realizando a demissão, possivelmente aqueles indivíduos que estão sendo demitidos não têm uma razão lógica para estarem lá, ou a empresa não tem capacidade, fluxo financeiro para poder estar pagando o salário dessas pessoas. Então você seleciona quem de fato precisa se manter na operação para a operação continuar sendo tocada, e quem não tiver uma importância, vamos dizer assim, dentro da empresa, você acaba fazendo a demissão. Outro ponto que particularmente eu acredito, né, é que essas demissões elas vão sendo graduais, né? Nenhuma empresa listada em bolsa, principalmente, ela vai demitir uma grande quantidade de funcionários, tipo, vou demitir 50% dos meus funcionários. Não. Ele vai demitindo pausadamente para ver como é que o mercado vai entender essa movimentação, né? O mercado pode entender essa movimentação como, de fato, uma procura por um equilíbrio financeiro, ou que a empresa está passando por maus lençóis e que possivelmente pode quebrar. Então, quando uma empresa, por exemplo, uma Via Varejo da vida, vai lá e demite, 30% da equipe de uma vez só, para o mercado pode ligar um alerta falando, talvez essa empresa vá quebrar e as ações dela vai cair mais do que já caíram, né? Então o que ela faz? Ela demite 10%, aí vê se vai ajustar no outro mês ou no próximo trimestre, vai lá e demite mais um pouco e tal. Isso é até um ponto que
vem acontecendo inclusive com a própria Via Varejo, né, de uma demissão, já a terceira demissão em massa ali que tem acontecido, né, pelo que eu estou sabendo. E os investidores começaram a fazer justamente essa análise. Pô, será que de fato eles estão procurando o equilíbrio ou a conta que não está fechando porque o cenário para o varejo está ruim? Né? Então isso é sempre uma reflexão, principalmente quando você tem uma empresa listada. Quando você tem uma empresa de capital fechado, né, que não está listado, é mais simples, né? Por mais que possa gerar mídia se é uma empresa grande, tipo enfim, tem N empresas aí que também estão fazendo demissão em massa que não estão virando notícia, né? Geralmente as empresas listadas elas têm mais holoforte, né? Então quando você vai ver nas notícias, você vai ver lá notícias sobre Vetec, sobre Olish e por aí vai. Mas só que tem várias outras empresas no Brasil e no mundo que estão fazendo esse mesmo movimento, né? De tentar equilibrar as contas caso o cash flow delas não seja positivo. E por que no meu ponto de vista, esse movimento pode ser saudável, né? Caso a empresa de fato esteja procurando um equilíbrio, né? A empresa ela precisa fazer investimentos, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa de varejo, ela precisa comprar estoque, ela precisa melhorar seus sistemas logísticos, fazer aquisições de empresas que possam fazer sentido para melhorar a operação. Então, às vezes, eliminar uma parte da equipe que não está sendo tão usual naquele momento, para poder fazer outros tipos de investimento em infraestrutura, automatização, por exemplo, né, logísticos, faz certo sentido, sim, né? E aí a gente tem que analisar mais pelo espectro do negócio e não propriamente só pela questão humanitária do processo, né? Demitir pessoas nunca é uma tarefa fácil nem legal, mas a gente tem que analisar a empresa como uma empresa, como um negócio, né? Um negócio precisa dar lucro. A gente não vai manter os empregos de pessoas se a empresa não estiver dando lucro. E até mesmo quando a empresa está dando lucro, a gente sempre tem que fazer uma autoavaliação para entender se de fato aquela equipe, né, faz sentido estar daquele jeito, daquele tamanho, enfim. Um amigo meu fala uma frase muito engraçada sobre a questão de demissão. Né? Ele fala que empresas é igual unha do pé. Frequentemente a gente tem que ir lá e cortar e aparar para a equipe ficar, né, do tamanho certo que ela precisa estar. Um outro ponto que eu considero muito importante quando a gente fala em trabalho em equipe, né, existe um termo que eu acho super engraçado, utilizado por algumas pessoas, que é azeitar a equipe. Né? O que vem a ser azeitar a equipe? Quando você contrata uma pessoa nova que você integra dentro de uma equipe, essa equipe ela precisa se conversar, né? Eles precisam se conhecer, precisa gerar confiança entre um colaborador e o outro, né? Então esse processo de você conhecer os seus colaboradores, a equipe se conhecer, confiar, trabalhar junto, esse processo aí de azeitar a equipe, né? É um processo que demora meses. Não é do dia para a noite que você entra numa equipe e tem confiança naquela equipe e tudo mais. Então às vezes a empresa ela não tem capacidade operacional naquele momento, né, não tem fluxo de caixa para esperar que determinados funcionários que foram contratados recentemente, mesmo que sejam bons profissionais, consiga se azeitar nas equipes que estão. Né? Então esse é um ponto que é tão importante quanto o volume de profissionais dentro da sua equipe. Né? Vários investidores que eu converso, eles priorizam muito mais equipes que estão há muitos anos trabalhando junto, que as pessoas já se conhecem, se respeitam, né? E, assim, problemas de relacionamento toda equipe tem, uma hora ou outra, né? Mas isso não impacta no resultado final do processo. Na visão dos investidores, isso conta muito mais do que propriamente a quantidade de funcionários que você tem na empresa. Né? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero ter deixado claro meu ponto de vista com relação à questão das demissões em massa que vem acontecendo. A questão se eu acho certo ou errado, né, eu sempre vou estar do lado de tornar a empresa saudável. Então eu acho que se para a empresa não faz sentido manter aqueles funcionários, eles têm que realmente fazer essas demissões, por mais duras que sejam e tristes, né, mas é para o bem
do restante dos funcionários que ficaram lá. Então, se você está demitindo 15, 20, 30% da sua equipe, você tem os outros, né, 70, 80, 90% da equipe que permanecem na empresa, e a empresa precisa estar saudável para estar mantendo esses empregos, porque senão a empresa fale e aí todo mundo vai embora, e aí o estrago é muito pior do que fazer esses cortes, né? Então, assim, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, manda aí, ativa o sininho, enfim. Beijo para todos. Valeu.